Tô criando aqui o link de transmissão no Instagram. Aí no YouTube, a gente vai editar esse vídeo nosso e depois a gente joga ele no YouTube. Aí, esperar dar mais 2 minutinhos aqui, a gente já entra. O que perdeu aqui foi o mouse, mas tudo bem. Tudo bem. De resto, em ordem? Tudo, cara, graças a Deus aí, tudo caminhando. Correria, né, Leandro? Não para, né, cara? Semana que vem eu vou pro México. Porra. E fica rodando em América Latina pra todo lado aí. Pois é a primeira que eu vou fazer, viu? É, né? É a primeira que eu vou em 6 meses aí, mas tem que ir, né, meu? Senão, onde tem mais oportunidade no México, então tem que ir. E é o que é mais longe também, né? Então tem que dar uma atenção especial aí. Pernada é longa. Pronto. Podemos começar? Podemos começar. Deixa eu só fechar a porta aqui, ó. Tá. Podemos começar, já tá no horário. Tá. Eu vou clicar, Leandro. Aí vai dar uns 15, 20 segundinhos de lag até confirmar que está sendo transmitido. Aí eu vou e começo a puxar aqui o assunto. Tá Tá bom? bom? Como é que tá a sua disponibilidade de tempo aí? Só para Vamos eu. embora. Estou à disposição. Tá. A ideia é no mínimo meia hora, mas aí se o assunto estiver tranquilo, tal, a gente pode esticar aí conforme que você falar aí, uns 45 minutos. Pode ser? Claro. Tá. Beleza, então. Então eu vou começar aqui. Esperar estabilizar. Boa noite, boa noite. Aqui quem fala é Leonardo Gadia. Estamos aqui na live de aquecimento da Jornada do Engenheiro de Negócios. O nosso evento que acontecerá na quinta-feira da semana que vem, dia 30, às 8 da noite, onde a gente vai te mostrar o caminho para se tornar um engenheiro de negócios. E essa live ela faz parte do projeto Engenharia de Negócios, onde a gente conversa com atores, com players do mercado aí, da área de vendas técnicas, gestão de projetos e empreendedorismo. Hoje a gente está contando aí com a presença aí do Leandro Costa. Muito obrigado aí, Leandro, pela presença aí, por estar conversando com a gente aí. Tá? O Claro. Leandro, ele é gerente de desenvolvimento de negócios em ciências da vida da Honeywell para a América Latina. Ele atende indústrias aí farmacêuticas, indústrias biofarmacêuticas, tá? Levando aí soluções, né, de engenharia, soluções de projetos aí para atender aí alguns requisitos. Hoje a gente vai bater um papo aí para o Leandro compartilhar com a gente aí a vivência dele com vendas técnicas e mostrar aí como que é esse universo aí de vender solução, né? De ser esse player aí que faz, né? Que é o gatilho que starta as coisas acontecerem aí dentro dos projetos de engenharia. Leandro, muito obrigado. Obrigado por estar conosco aí. É... Leandro, vamos compartilhar um pouco com a gente aí. Como é que foi a sua trajetória? Conta um pouco aí da sua história, tua formação, de onde você veio aí, como é que foi esse caminho aí que você trilhou
para você vir aí a estar hoje aí como gerente América Latina aí da Honeywell aí, né? Com serviços aí de SaaS, né? Serviços como software como serviço. Compartilha um pouco com a gente aí como que foi esse caminho aí, como é que tá essa perspectiva sua? Claro. Antes de tudo, boa noite a todos que estão acompanhando. Boa noite, Léo. Obrigado por ter me convidado, por ter considerado aí querer ouvir um pouquinho da minha história. Então, eu inicio agradecendo aí tanto o convite quanto a disposição de todo mundo em querer ouvir um pouquinho da nossa história, né? Eu Do lado profissional, eu acredito não, eu tenho certeza, né? O que impulsionou a minha carreira e me trouxe até aqui foi eu ter escolhido uma formação técnica durante o segundo grau, né? Então, eu acho que hoje em dia é ensino médio, né? Não chama mais segundo grau, mas enfim, na Sim. minha época era Vai, assim. vai acusar a nossa idade aí agora para a turma, né? Pois é. E então, quando eu terminei o ginásio, que agora é o fundamental 1 e 2, né, que chamam também, que na minha época também isso ia até o 8º ano, hoje vai até o 9º, né, as crianças começam mais cedo, eu já comecei a procurar alguma coisa diferente para fazer. Então, eu lembro que um vizinho meu, ele recomendou que eu buscasse, aqui em São Paulo, ainda existe isso, né? Hoje em dia é um pouquinho diferente, mas tem o que é chamado a ET, que chama Escola Técnica Estadual. Então, essas escolas, elas pertencem ao Estado e elas oferecem ensino técnico. Hoje dividiu um pouquinho, que a gente também tem uma presença do Senai muito forte, então hoje o Senai tem assim essa educação mais técnica e as ETs acabaram ficando com mais ligado a humanas, etc. Enfim, mas na época eu resolvi cursar o curso de técnico em eletrônica. Então, quando eu saí do colégio, inclusive naquela época, ainda é assim, né? Mas para poder ingressar na escola, você tinha que fazer uma prova. Era um vestibulinho, né? E eu lembro que, enquanto eu ainda estava na 8ª série ali, eu estudava bastante. Todos os dias eu estudava um pouquinho para poder aí passar na prova e poder ir na ET, né? Então, foi esse o primeiro passo que me trouxe aqui até onde eu cheguei, porque eu tive uma educação, e eu vou falar que não foi só a parte técnica, né, que me ajudou muito. Essa escola, a ET, era uma escola de ensino integral, então a gente começava a aula 7h10 e ia embora 5 para 6 da tarde da escola, né? Então a gente ficava lá o dia todo tal, e é um choque, né? Porque você ainda tá com aquele negócio de 14 para 15 anos, assim, molecão, tal, tendo que se virar sozinho no meio da galera lá. Então, e inclusive um abraço a todos os etianos aí que compartilharam essa jornada. E então, assim, foi isso, né? O que me impulsionou a poder estar onde eu estou hoje, porque eu tive uma formação técnica muito forte desde o começo. O que acontece é assim, muitos dos meus colegas, depois que saíam da ET, eles ingressaram no curso de engenharia, e eu também fiz isso, né? Só que quando eu comecei a estudar engenharia, eu já trabalhava numa empresa de automação industrial, um integrador de sistemas, e eu lembro que eu viajava muito para fazer startup, e eu não consegui equilibrar. Eu não consegui manter o ritmo de estudar engenharia, que é bem puxado, né? Quer dizer, tem que estudar bastante, fazer bastante trabalho ali, tem que ter a presença, e viajando e coisa e tal. Então, eu acabei patinando e eu larguei mão da engenharia, né? Mas, apesar de não ter cursado engenharia, desde que eu saí da escola técnica, eu sempre trabalhei em empresas de tecnologia. Então, a minha escola foi no trabalho, né, laboral, né, que a gente fala, aprendeu durante o trabalho, assim, coisas mais complexas.
E teve outro detalhe, eu me lembro que outra coisa que me ajudou muito também, eu acho que são essas duas coisas. Primeiro, ensino técnico, e eu, quando era jovem também, o meu pai, ele se esforçou e me colocou numa escola de inglês. Então, eu saber falar inglês e ter um conhecimento técnico colaborou muito com a minha carreira, né? Te tira de Então, uma zona comum, né? Te tira aí da base, né? Para conseguir resolver problemas mais complexos, né, Leandro? e eu vou falar assim, e eu diria que não é só pelo fato de você ter um diploma e dizer que fala inglês. O fato de você ter acesso a esse idioma permite com que você absorva, entenda, tenha uma visão muito mais ampla das coisas, né? Você aprende as coisas, eu podia aprender as coisas mais rápido. Eu lembro que quando eu era estagiário, estávamos num projeto e eu não lembro, se eu não me engano, era uma placa de comunicação Profibus, uma coisa do tipo assim, né? E precisava acessar um suporte e essa pessoa do suporte estava na Alemanha, tinha que ser em inglês. E eu já lá onde eu trabalhava era o único que podia desenrolar bem o inglês assim, e eu que fiz essa ponte, né? Então, que eu quero dizer? Não é o fato de você colocar lá no currículo que fala inglês, mas é quando você abre, que dizem, né? A mente é como se fosse um guarda-chuva, ela só trabalha aberta, né? Então, quando você abre a mente para certas coisas, você consegue ter uma outra visão e é isso que de fato ajuda, né? É o conhecimento aplicado, né? Então, enfim. É. O, o- eu, eu, o- eu vendo aí, né, a tua jornada, né, de onde a gente vem até chegar ali para um nível latino-americano, né, como que você está atendendo aí. Hoje você trabalha com software como serviço, né, o que a gente chama de SaaS, né? Isso. Conta pra gente aqui, de uma forma um pouco mais simples, às vezes com um leigo aqui que não entende, como que é o teu trabalhando? O que que é que você faz para o pessoal entender aí? Como que é essa venda de solução que você faz aí, como desenvolvimento de negócio aí junto às indústrias? Conta um pouquinho pra gente aí, como que você consegue aí atender clientes ofertando soluções? Tá. O que acontece? Com mais, eu acredito assim, ó, conforme a complexidade daquilo que você oferta, com maior é o problema que ele resolve, mais complexa essa, essa oferta, esse sistema ele vai ser, né? Então, quando a gente diz complexidade, é que envolve diferentes aspectos, né? Tem diferentes disciplinas, etc e tal. Então, o que é o SaaS, né? São duas coisas. Primeiro é o software como serviço. Então, o SaaS ele tem diferentes abordagens, né? Primeiro tem a questão de você, porque assim, eu também trabalhei, depois da minha carreira, eu tive uma vivência com software industrial muito grande, né? Então, o que eu cansei de ver acontecer aí no mundão? O cliente, ele compra. É porque assim, nunca vai comprar só um sistema supervisório, né? Aquele sistema, aquele software, ele vai fazer parte da operação de um equipamento, de uma área, de algo maior, né? Então, esse software, ele acaba fazendo parte de um processo e o cliente, ele compra esse pedacinho do software e instala. Só que o software, cada vez mais a tecnologia evolui, né? Então, o hardware evolui, o sistema operacional evolui, então, quando o software ele não tem uma atualização, quando ele não tem uma renovação, ele vai ficando para trás em termos de funcionalidade, né? Quer dizer, pode ser que o cliente nunca vá mexer naquele processo. Então, do jeito que ele está, ele funciona. Só que um dia ele vai precisar trocar o computador. E aí aquele computador ele não vai, dependendo
da idade que ele tenha, ele não vai mais aceitar um determinado sistema operacional. E aí começa o problema. E aí por conta. E aí o que, que significa o SaaS? Você faz uma assinatura, você não compra o software, é como se você alugasse para poder utilizar aquele software, né? Então você faz uma assinatura, você paga anuidades ou mensalidades, depende de como o fornecedor oferta, e ele te garante o quê? A atualização constante, então o seu software nunca vai ficar desatualizado, e esse software ele também você vai ter acesso ao suporte enquanto você estiver fazendo assinatura. Então você nunca perde o vínculo com o fabricante, você aproxima, né? E com isso você pode explorar mais a solução, você pode estar sempre renovando, você não fica amarrado por conta de uma tecnologia antiga. Essa é a primeira parte. Tem a parte também relacionada à contratação. Quando o cliente quer fazer uma compra, ele usa um investimento de capital, que é o que a gente chama de CAPEX, né? Então ele pega aquele dinheiro e compra. Agora, se o software ele é uma assinatura, ele está dentro da operação, então ele tem um OPEX, ele tem uma certa flexibilidade a mais, né? Então tem isso. Agora tem um outro detalhe, né? Hoje, os sistemas, eles são, por assinatura SaaS, eles são vendidos na nuvem. Aí o cliente já não tem nem que se preocupar com o hardware. Então ele não tem que ter um servidor para poder instalar aquele sistema. Se ele não tem um servidor, ele também não precisa de um sistema operacional. Se ele não tem um sistema operacional, ele também não precisa de ter antivírus, ele não precisa de ter uma equipe de TI para gerir aquilo, né? Então a coisa fica ainda mais ampla, né? Então, só que chega uma hora que o cliente ele ou não entende, ou compara uma coisa com outra, e aí começa a venda da solução, do entendimento, etc e tal, né? Então o que acontece, mas isso eu estou falando somente com relação ao quê? A plataforma do sistema, né? Ao software em si. Aí a solução, onde ela vem também, além de ter todo esse entendimento, você tem que saber adequar a solução para atender o que o cliente precisa, né? Aí é a parte do relacionado aos serviços, né? Que tem a ver com o entendimento daquilo que o cliente quer para você adaptar o software de maneira com que atenda e resolva o problema que ele precisa, né? Então, Legal. é que É hoje ainda tem igual. bastante coisa, né? Você, além de ter o software como serviço, que é o SaaS, você tem plataforma como serviço, né? Então, as empresas, elas vendem como, sei lá, um lugar onde você pode desenvolver software, você paga para usar aquela plataforma de desenvolvimento. Existe também a infraestrutura como serviço, né? Onde você utiliza o hardware e você põe o seu sistema lá e faz as suas instalações de software, etc, né? E isso tudo é bacana, porque é isso que permite que empresas cresçam tão rápido, né? Você vê, por exemplo, o Uber. O cara começou pequeno. Agora, se ele tivesse que, cada vez que entrassem mais carros, construir um data center novo, colocar hack e tal, usando a estrutura dele, a coisa ia ser muito mais complicada. Ele ia ter dois problemas para resolver, né? E como ele passa a usar uma software como serviço, uma infraestrutura como serviço, a coisa é muito mais flexível, muito mais dinâmica, né? É, esses dias eu escutei uma analogia que SaaS é como se fosse uma Netflix. Você paga a mensalidade para ter ali tudo atualizado na hora que você precisa, do jeito que você precisa. Mas isso é bem, bem raso mesmo, isso é bem superficial. É claro que isso, da forma como você trabalha, vender solução, né? Então, com Isso. esse tanto de possibilidade que você tem, né, de atendimento, o trabalho do vendedor ele passa a ser ainda mais importante, né? Porque na verdade o vendedor é justamente esse elo de ligação. Pô, você tem um monte de coisa que você pode entregar e aí você tem que ir lá fazer uma entrevista técnica para saber o que é que o cliente precisa e às vezes o cliente nem sabe o que ele precisa, né? Então muitas vezes o vendedor técnico ele está indo lá para ofertar a solução que o problema que o cliente nem sabe que ele precisa. O Steve Jobs falava isso quando ele lançou o iPhone, né? Falou, ó, vou lançar aqui um aparelho que você não sabe ainda, mas você não vai viver mais sem ele, né? Que ele estava falando do smartphone naquela época.
como que é assim, na tua perspectiva, né? Algumas pessoas acham que vendas técnicas é dom, e na verdade, vendas técnicas é método, né? Como que se enxerga essa relação da venda técnica sendo um método, Leandro, e não um dom, né? Porque o pessoal acha que o vendedor é aquele cara falastrão que vai ali, conversa um monte de borracha, faz uma venda high ticket ali de alguns milhões e saiu e não vai acontecer nada, né? Na verdade, uma venda técnica, uma venda de tecnologia dessa, ela é uma venda consultiva, né? Ela é muito mais aprofundada e muito mais comprometida com o resultado do teu cliente, não é? Então, é isso, né? O que a gente sempre fala, assim, né? O esforço sempre vence o talento. Então, podem existir pessoas que tenham dons natos, né? De fazer a venda, atuar na área comercial. Mas isso não quer dizer que você não possa desenvolver habilidade, né? Então, é uma questão de você modelar, né, esse cara que está fazendo esses grandes negócios para poder fazer igual. Então, tudo é possível de você desenvolver. Então, a venda, a área comercial, a atuação comercial, você também consegue desenvolver habilidades para poder ter sucesso, né? É. E, Leandro, hoje, dentro do que você tem visto aí no mercado, né? Eu percebo muito, só que às vezes eu nem falo. Então é importante trazer aí as pessoas do mercado. Você tem visto que tem muita oportunidade para vendedor técnico, um vendedor assim realmente comprometido, né? Com um vendedor que tem o estado de espírito de realmente querer resolver o problema do cliente, querer atender. Tem muita oportunidade para esse tipo de profissional? Eu acho que dá para responder essa pergunta dividindo ela em duas. Então, a primeira coisa no Brasil, quem se propõe a atuar na área técnica vai ter muita oportunidade, seja na área técnica pura ou na área comercial. Ponto. O Brasil é um lugar onde, infelizmente, os incentivos para a educação, o fomento à ciência e tecnologia são baixos, então é terrível. Falta mão de obra. Então, se falta mão de obra para pessoas que precisam de serviços mais básicos, aí vai para a segunda parte da minha resposta, quanto mais para tecnologia. Então, eu diria o seguinte: qualquer um que se especialize e procure ganhar conhecimento e se desenvolva na área técnica, vai ter espaço de trabalho. E a questão técnica é interessante também, que nunca para de evoluir, né? Então você sempre está aprendendo, sempre tem coisa nova, então a tecnologia ela vai avançando a passos largos, né? Então, a primeira parte da resposta é essa. Aí você disse para a área comercial e tal, né? Eu acho que quem trabalha comprometido, fazendo o que tem que fazer, querendo entregar um pouco mais, se dedicando, olhando para o trabalho como se fosse dele, porque a profissão comercial é o CLT que mais se aproxima do empreendedorismo, né? Então, se a pessoa ela é honesta, se ela fala a verdade, se ela assume compromisso e cumpre, se ela tem uma postura assim exemplar, ela vai se dar bem. Então a gente ouve, o que a gente ouve muito hoje em dia aí? A gente ouve aquela, só um minuto. A gente ouve que a pessoa precisa ser motivada, precisa ser resiliente, precisa. Mas antes disso, tem uma coisa que é mais básica e mais profunda ligada aos valores, que é a questão de você falar a verdade, que é você cumprir os compromissos, que é você ter uma disposição em ajudar. Porque aí, o que é vender, né?
não está no teu roteiro essa pergunta aí, né? Eu vou me perguntar então, tá, Léo? Você me Não, mas permite. pode, fica à vontade. A ideia é justamente assim, trazer todas as perspectivas, né? Pô, você é gerente Latam, cara. A gente quer saber justamente isso, assim, todas as perspectivas que envolvem esse universo. Então, a casa é sua, fica à vontade. Então, o vender, ele é o quê? É resolver problemas, né? Então, você tem que ter essa postura de ajudar, de querer colaborar com o outro. E isso aí está escrito há mais de 2000 anos, né? É assim que a sociedade evolui. A gente tem que, se você se posiciona numa postura de poder colaborar com o seu cliente, com aquela entrega, você consegue chegar lá. Óbvio, né? Você tem que entender. Você também não vai querer falar que alguém querer inventar problema para quem pode não ter, né? Você tem que saber selecionar onde você vai, que tipo de problema ele pode ter, que é a qualificação, né? Que é o estágio do lead lá, que hoje tem muitos grupos que eles chamam de BDR, né? Que são os Business Development Representatives. São as pessoas que fazem o inbound e outbound marketing, né? Que elas processam solicitações pela internet, os leads que vêm das feiras e fazem contato prospectando também, né? Mas você tem que, óbvio, né, procurar cliente que você de fato consiga resolver o problema e não adianta querer dar boa em ponta de faca. Mas enfim, o que eu quero dizer é que se existe uma postura de ajudar, se você acredita naquilo que você está falando, naquilo que você está propondo, você vai ter sucesso. Então, respondendo a sua pergunta, ela voa em dois, né? Na parte técnica e na parte de comercial. Comportamental também. Comportamental. É. Então, tem outra coisa que acontece assim, as pessoas que vão para a área técnica, as pessoas que utilizam mais o lado racional, muitas vezes são mais introspectivas, são pessoas que são mais reservadas, então elas acabam achando que elas não vão ter sucesso na área comercial, porque tem que falar, tem que contar piada, tem que isso, tem que aquilo. E isso também é uma crença, né? Não é assim. É uma questão de você saber. E uma das habilidades importantes de vendas é a comunicação. E uma das partes mais importantes da comunicação é a escuta ativa, né? Então, aí já começa a falar das técnicas aí e tal, né? Mas, enfim, e a escuta ativa tem a ver com isso, né? É saber o que o que o cliente está dizendo, por que ele está dizendo. Às vezes as pessoas falam, mas elas não falam exatamente o que precisam, o que querem, então você tem que começar a desenvolver essas habilidades. Mas se você tem antes disso comprometimento, fala a verdade e coisa e tal, você vai conseguir chegar lá mais rápido. Um ponto que eu gosto de muito quando a gente fala de escutativa, né? Que você tem que escutar mais do que fala. Isso é o vendedor que chega ali para falar dele, da empresa dele, ele tá fora, né? Você tem que ir lá para escutar muito mais do que falar. Mas a escutativa não é só escutar, é saber fazer a pergunta para você escutar o que você tem que escutar, né? Então você tem que saber fazer perguntas para poder coletar as informações que você vai utilizar para uma negociação, né? E E uma coisa que a gente vê muito aí, Leandro, tem muito técnico, né, que quer ir para a área comercial e às vezes ele fica, não, vou ficar bom primeiro para depois ir, né? E na verdade, vendedor ele é forjado a ferro e fogo, né? É martelada, fogo e porrete que vai fazer esse vendedor ficar bom, né? E ele tem que entender que vai ser mais não do que sim que ele vai escutar na jornada, né? Ele não vai ali no caminho vender mais do que não vender, né? Ele tem que ter essa formação. O que você acha dessa característica que o vendedor tem que ter, né? Porque ele vai escutar mais não que sim, ele vai ter que ter resiliência e a cada não ele tem que voltar mais forte e melhor, né? Como é que foi isso aí na tua jornada? Como é que tem sido isso? eu acho que eu só complementaria isso que você diz do seguinte: isso não é só na área comercial, é na vida, né? É na vida. Então a gente
essa questão de... Tem vários exemplos, né? Você vê, por exemplo, um corredor, um atleta olímpico. Ele treina 4 anos para fazer uma prova de segundos. Então, quer dizer, não é no dia que ele ganha, né? É no processo, né? Então, quer dizer, a coisa vai ficando, vai afinando no durante, né? E quem acha que até a pessoa mais bem-sucedida só ganha, não é assim. Isso é um engano, né? Então, isso não é só para a área comercial, eu acho. Acho que é para a vida. E assim, a gente nunca perde, a gente só aprende. O próprio Elon Musk lá, quando ele nos projetos de SpaceX, ele explodiu vários foguetes antes do primeiro conseguir voltar, né? E ele mesmo dizia que não foi um fracasso, ele só coletou mais dados para poder fazer o próximo chegar mais longe. Então, quer É. dizer, tem que não tem não tem moleza, né? Aquela frase do Thomas Edison quando foi fazer a lâmpada, né? Tentou 1000 vezes e não deu certo. Ele falou, descobri 1000 maneiras de como não funciona, É, né? E vai tentando e vai seguindo. É, quando você decidiu que você ia sair ali da camada de obras e projetos e iria para a área comercial, né? Em algum momento ali, algumas pessoas têm algum medo, às vezes uma crença limitante, ou alguma dificuldade que poderia achar que seria um empecilho, mas depois lá no campo você viu que não era isso. Você tinha alguma coisa assim que você falava assim, cara, será que esse trem é para mim? Eu não sou bom nisso, eu não sou bom naquilo. Você tinha alguma cara, crença limitante assim? eu acho que a maioria das pessoas, quando vai fazer uma mudança, fica com medo. Então, com certeza que então, você perguntou quando que eu resolvi mudar, né? Eu lembro que, como eu falei no começo, né? Quando eu comecei a escola de engenharia, eu viajava bastante, né? Para o famoso startup. E aquilo me consumiu um pouco, cara, porque, nossa senhora, era tudo para dar errado, né? Quer dizer, são condições. Você chega lá, não tem nem cadeira. É o campo, né? E eu lembro que. E ó, e não é criticar, não, porque eu tenho muitos amigos na área técnica que os caras amam essa vida. Os caras É, adoram estar no campo, cara. Porque assim também, né? O que enriquece de estar no campo? É cada hora você estar num lugar diferente, conhecendo um processo diferente, pessoas diferentes, problemas diferentes que no final funciona, porque sempre tem que funcionar, nunca fica para trás, né? é. Então, por mais dificuldade que tenha aquela planta vai partir, alguma coisa vai acontecer, né? Então, isso faz com que as pessoas se apaixonem e gostem tanto. Mas eu tinha um certo, eu não gostava tanto, né? Então, aí eu Não me tinha lembro tanta paixão. é, e aí e eu vou te falar, o emprego que eu fiquei mais tempo na minha vida toda foi trabalhando na área técnica. Porque de lá para cá eu sempre mudei de trabalho assim e não fiquei mais tanto tempo, sabe? Mas eu lembro que em um dos clientes eu fazia muito projeto de sistema de supervisão e controle, né? E aí eu lembro que era um que eu estava fazendo e estava indo bem, isso aí, puxa, 2000, hein? E aí, depois que estava pronto, tive que fazer, eu dava o treinamento de operação daquilo, né? Porque eu que fazia, então eu dava o treinamento de operação. E eu lembro que durante um desses treinamentos, o dono da empresa que eu trabalhava, no integrador de sistemas, falou, pô, você fala bem, você foi bem, né, no negócio lá, porque você tá apresentando o filho teu lá, né? Você conhece detalhes do negócio, né? E aí foi quando eu percebi que de fato eu poderia ir para a área comercial. Mas É, na apanhou, né? época, eu vou falar uma coisa, meu, na época, o que não tinha? Eu passava a proposta por fax.
Na época, não tinha GPS, não tinha Google Maps, a gente tinha que sair com o guia, vira a página. Era muito mais complicado, Aquele né? guia quatro rodas, né? Com os mapas para sair rodando. Eu lembro. Nossa, então eu acho que antigamente era mais complexo. Se bem que eu acho que todo mundo tem essa tendência de achar que na época era mais difícil, né? Mas não era assim tão simples, né? Hoje em dia você faz uma pesquisa na internet, você consegue muita informação, ainda mais agora, com esses algoritmos de inteligência artificial que já mastiga, porque a inteligência artificial ele mastiga o negócio, né? Ele te entrega mais pronto. É isso que está acontecendo, né? Ele resume, ele vai em várias fontes e tal, ele entende o que você está perguntando, concatena e coisa e tal, né? Nós somos da época da Barça, né? Fazia trabalho da escola com um amiguinho que tinha Barça, que era mais fácil. Ia ter o assunto para copiar e Pois fazer a é, tarefa. tinha que copiar a lição da lousa, né? Não tirar foto hoje em dia. Quer dizer, Não, pois é. Sempre a gente tem esse medo, né? Mas na verdade é isso. Toda transição, você vai pegar ali a área comercial, tem que ter a resiliência, né? Você vai escutar mais nãos do que sim, ressignificar o erro, né? Se perdoar, né, Leandro? Porque os primeiros atendimentos são os piores da vida, né? Vão melhorando com o tempo cada vez mais, né? veja só, essa história do medo, do sim, do não, da derrota, né? O rei das selvas, o topo da cadeia alimentar, que é o leão, de cada, de cada cinco caçadas ele perde quatro, ele pega uma só. Ó, o percentual médio do vendedor, 20%, né? 20 a 30% aí que converte. Então, então varia, né? Mas enfim, é mais não do que sim. Então é assim, tem medo? Vai com medo mesmo. O que você não pode é ser paralisado. É aí que é aí que pega. É É, quando o medo te paralisa. Então, faça. É fazendo que aprende, né? Então, acho que é assim a vida, né? E aí que eu acho que também tem, aí saindo um pouco, né, que a gente tem que tomar cuidado. Eu não sei se eu vou dizer essa geração ou nosso país, mas tem uma coisa que chama vitimismo. E o vitimismo significa o quê? Eu não estou dando certo na vida porque eu sou vítima de alguém. E esse alguém geralmente é algo que você não consegue ter de fato um culpado. Mas enfim, ou você não está dando certo por conta dos seus pais, ou porque a educação não foi suficiente, ou porque a situação econômica, ou porque isso, ou porque aquilo. Então, se você, esse sentimento do vitimismo, ele é muito nocivo, porque ele faz você ter uma desculpa para não dar um passo além, para não ir buscar e correr atrás. Então, porque eu isso, porque inclusive um amigo nosso aí, vamos dizer assim, Léo, que ele fala assim: quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. é, porque assim não tem jeito, assim, enquanto tiver problema, estão precisando da gente, né? E é na área comercial que surge tudo, né? É o comercial que o problema vai começar a ser resolvido, né? Porque ali na hora, cara, eu tenho uma solução, vai custar tanto. Então esse vendedor ele tem que saber ali. E na hora que o trem começa a dar uma desviadinha, o comercial é o primeiro a tomar porrete. Ele não pode ficar dando desculpa, né? O comercial ele é o primeiro a tomar a paulada, assim, ele tem que ter com o tempo ele vai engrossando o couro, né? E assim, mas principal, né? E voltando um pouquinho até no que a gente comentou sobre o comercial ter dom, né? Eu acho que isso nem é um dom, cara, mas o cara que tem vergonha na cara, compromisso com o cliente, mas, velho, eu vou resolver esse problema para você. O Assim, ó, negócio tá dando errado, e aí você tá lá dando, o cliente tá puto, mas você tá ali, ó, pode bater. Eu tô aqui, eu vou resolver, eu me comprometi a resolver, e vai ser resolvido. E resolve, né? Cara, você tá pronto, você tá como se diz, você está habilitado para participar da próxima desse mesmo cliente. Né? Então, pois é. as pessoas valorizam muito, né? Compromisso, né? Você realmente botar a cara e não sair, estar tá junto, né?
É como eu te disse, é a questão do compromisso, da postura, né? E assim, a empresa tem dois departamentos, todas as empresas. Elas têm dois departamentos, vendas e suporte a vendas. Porque você vende, se alguém produz, a produção é para suportar aquilo que foi vendido. Então, aquele produto, aquilo, ele só foi sucesso porque ele foi vendido. E aí alguém teve que produzir. E se você tem o RH é para cuidar das pessoas que entregam aquilo que foi vendido. Para faturar, tem que vender algo que, né, quer dizer, foi vendido. Então, são dois departamentos na empresa, vendas e suporte a vendas. É. Não, e é isso mesmo, assim, você falou um negócio que para mim tem muito ouro aí, né, que você compartilhou com a turma aí, sua perspectiva, né, que o vendedor, ele é o cara mais próximo do que é um empreendedor, porque realmente a função, ela exige, né, esse empreendedorismo, né. Que é o empreendedorismo, né? É você fazer o que não foi feito ainda, né? Então, o vendedor é isso, ele está vendendo uma promessa de obra entregue, de sistema instalado, de problema resolvido, né? Então ele é empreendedor naquilo, ele tendo domínio, né, segurança técnica do que ele oferta, ele tem maiores chances de fazer uma venda que dá lucro, né? E ele ainda tem oportunidade de ser comissionado, né? Então, assim, meritocracia, né? Vendeu bem, com boa margem, você vai receber a mais, né? E todo empreendedor precisa de venda, porque igual você falou, é vendas e o resto, né? Todo o resto é pós-venda, porque vendas é a razão da empresa desistir. Né? O vendedor ele sempre vai ser essencial para mim, e em todas as áreas, né? E essa venda técnica, ela é mais particular ainda, igual você está venda de solução. Ela não é uma venda de prateleira, né? Não é igual do supermercado que você vai ali, 5 quilos de arroz, pega ali. Né? Não, cara, você está vendendo um negócio que é engenheirado, né? Você vai ter que juntar peças, você vai ter que entender qual que é a necessidade, o que tem que ser resolvido, verificar o que você pode entregar e linkar, né? Então esse insight que você trouxe aí da venda é, ser o mais próximo possível do que é um empreendedor, né? Para mim faz muito sentido, né? E eu acredito muito que às vezes alguém que queira seguir esse caminho do empreendedorismo, eu acho que quando é vendedor ele tem uma boa parte do caminho pavimentado, né? Porque ele vai garantir demanda, né? Ele vai Pois garantir que é. tem o que ser faturado, né? É o que falam, né? Enquanto tem bambu, tem flecha. Exatamente. Não, bom demais, Leandro. E é, eu não sei se você, qual que é a ordem de grandeza, não, nem nada assim, mas qual que foi o seu recorde? Qual que foi a maior ticket que você vendeu? Não precisa falar fabricante, nem cliente, nem nada assim, mas qual que foi aquele. Todo vendedor tem um pouco disso aí, mas, cara, meu recorde foi aquele, né? Você lembra aí qual que foi o recorde assim? Foi no mesmo mês, hein? Foi no mesmo mês. Foi um projeto de novo, né, de um sistema de operação de um data center, de um grande banco. Então, esse projeto ele custou 3.400.000, foi a venda, e no mesmo mês foi a venda também corporativa de um contrato de 5 anos para uma empresa alimentícia de assinatura de licença de software, aí foi assinatura, que foi um contrato de 4.300.000, então foi quase 8 milhões no ano, em duas Olha aí. vendas. Duas vendas. Não, bom demais, cara. E é esses números que fazem o olho do vendedor brilhar, né? Assim, ele gosta de fazer uma venda bem feita, grande dessa, né? Ela vai. Porque demora, né? Os ciclos são longos, né? E envolve muita coisa e tal, enfim. E assim, tem que dar segurança para o cliente, né? E aí que é a questão da venda técnica, porque se você não consegue entender bem onde você está se enfiando, você põe os pés pelas mãos, né? E você começa a não entender o que o cliente quer, o que ele precisa, não consegue ajudar ele a guiar, não consegue trazer insights e não consegue transferir isso para dentro da empresa, e aí
Porque assim, aí ou você perde porque você não ganha o projeto, porque você não deixa o cliente confortável suficiente confiar em você para poder te ajudar na jornada, né? Ou você vende e a coisa dá errado, né? Toma prejuízo, aí começa aqueles problemas que também às vezes acontecem. Então, uma venda bem sucedida é assim, né? Você vai ter que pensar que ela não vai terminar quando o pedido vem, mas ela vai terminar quando o projeto for entregue e funcionando, né? Que é o fim do ciclo. E o atendimento, porque as transações comerciais, os acordos, eles devem ser, um jeito de pensar, né? Devem ser acordos de longo prazo. Você não vai querer fazer um único negócio com o cliente. Você sempre tem a possibilidade de vender mais e mais outras vezes, né? Então, de novo, né? A postura de colaborar, de ajudar, de ter compromisso, falar a verdade, blá, 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 te ajudam a ter esses relacionamentos de longo prazo com o cliente, que é onde você consegue maximizar os lucros e aproveitar melhor, né? Os negócios, né? É o entregar o combinado, né? Nem mais nem menos. Combinado, o que você prometeu, né? Se conseguir entregar um pouco mais, melhor. Superar a expectativa. Porque às vezes, por incrível que pareça, né? As pessoas entregam às vezes menos e acha. Tem aquela piadinha, né? Que obra você não entrega, obra você desiste dela, né? Então, isso não Primeira pode vez que eu acontecer vi isso, de eu fiquei jeito, louco, cara. Primeira vez que eu vi isso, eu fiquei louco. né? E acontece muito, né? Por Claro. incrível que pareça. Mas Porque aí é o obra vai dar seguinte. pau, Não, né? não, não, mas aí é o seguinte, né? Esse mesmo comprometimento, esse mesmo falar a verdade, esse mesmo de postura tem que existir do outro lado. E aí, quando uma transação comercial ela visa você só aproveitar, tirar o máximo daquela para um lado só, acontece esse tipo de coisa aí, né? Então, quer dizer, o cliente também ele tem muitas vezes o poder de barganha na mão, porque ele que está comprando, né? E aí ele faz uso disso para querer espremer até o máximo. E aí se não tem a frieza de quem está vendendo e falar e saber claramente, é assim, primeiro, de ter a capacidade de enxergar até onde pode ir. Então, isso é É, importante, né? Saber até onde você pode sangrar, vamos dizer assim, antes de quebrar, né? E a outra coisa é você ter o lado emocional para também falar assim, esse cliente eu não quero, aí você demite o cliente, né? Porque é, ninguém quer fazer isso. E aí entra o lado emocional. Aí volta de novo o que eu falei lá no começo. As pessoas têm que ter essa maturidade para poder fazer as coisas, porque senão. Ô, Léo, quantos integradores de sistemas de automação eu já não vi quebrar na minha história aí, cara? São poucos os que duram muito. Então, aí até hoje. Quantos é, já não abriram e fecharam aí? Inclusive, alguns que eu já trabalhei. é. E assim, um ponto que você trouxe também pra gente que é ouro, né? Comunicação. Porque não é só falar, né? E nem só escutar. A proposta comercial, ela é uma comunicação, né? Então, uma proposta bem escrita, que te protege, né? Justamente de um cliente com más intenções, né? Porque às vezes o cliente não fala, para lá na frente ele te dá uma garfada, mas se você for safo, né? Você tendo um pouquinho mais de. Escreve lá, ó, não faz parte disso, ó, só vai até aqui, isso aqui é a responsabilidade do cliente. Porque a proposta comercial bem feita, ela é um termo de abertura de projeto, né? Ela tem Sim, que ser um documento, né? É a primeira que tem assinatura. Não quer dizer que ele tem valor jurídico, mas ele autoriza o início do projeto. Né? sim, Então, o vendedor que tem esse domínio, né, de comunicação, não só verbal ou corporal, mas também essa comunicação escrita, né, essa comunicação de registro, às vezes saber mandar aquele e-mail que vai criar um registro que vai te respaldar, né? Teve um marketing, teve uma entrega, esse cara, vou marcar aqui, só que tá entregue, que agora só depende do cliente fazer uma, uma entrega para eu seguir pela frente. Aí essa entrega trava você 3 meses na entrega, chega lá na frente o cara tá te cobrando que tá atrasado. Aí você, opa, peraí, lembra aquela vez, eu te mandei aquele e-mail, pô, tá documentado na proposta que isso aqui era seu, isso aqui e tal. O vendedor ele tem que ter essa
maldade aí, né? Digamos, entre É, aspas, né? e Para se te- proteger, né? e tem o detalhe, né? Você disse que a proposta não tem valor jurídico, tem porque os contratos eles se referenciam como documento à proposta, muitas vezes. Então, Sim. ela é um anexo do contrato. Então, quer dizer, se ali tiver uma coisa faltando ou algo que te comprometa, tem É, quando eu falo que ela não tem, é quando eu falo ela puramente, por ela si só. sozinha, né? É, Mas você escrevendo ela bem escrita e jogando ela de anexo, você está respaldado, né? porque o contrato ele muitas vezes vai referenciar o número da proposta. É aí que você, né, se perde ou se salva. É. Não, perfeito. Leandro, só, pô, tá bom, sempre é bom a gente trocar ideia, né? Eu conheço o Leandro aí de uma época que ele trabalhava com softwares industriais, eu era sócio de uma empresa que trabalhava com isso, né? Então sempre foi muito construtivo, né? Sempre foi muito ganha-ganha o dia a dia nosso, né? E aí, por que que eu tô falando isso, né? Porque rede de relacionamento, network, ela é construída, né? Principalmente quando a relação ela é ganha-ganha, né? Porque o network ele vem justamente quando você interage com a pessoa com a disposição de ajudar, porque às vezes é melhor você dever dinheiro do que dever favor, né? Porque quando você faz um favor que ajuda a pessoa, você gera uma dívida de gratidão que a outra pessoa vai te ajudar. E aí essa rede de relacionamento, de ajuda mútua, né, é o que é a base do networking, né? O que você daria assim, de insight para esse cara que fala assim, mas eu não conheço ninguém, eu não sou falastrão, eu não sei, eu não tenho network, eu não sou popular, né? Porque no mundo técnico é diferente, você não está aqui para ser estrela de Hollywood, né? Você está aqui para ajudar, né? Que insight você traria para a gente aí dessa questão de construção de network? É você ser interessante para as pessoas. É você trazer um valor para alguém. O network não é só em feira, em evento, ficar lá trocando cartão e tal. Não, é você poder, primeiro, saber o que aquela pessoa precisa e saber como você pode ajudar. E você ir lá e de maneira desinteressada e ajudar, né? Então, você tem que ser interessante, você tem que entregar algo para a pessoa para ter esse valor, para ter essa dívida do favor que você está mencionando aí, né? Porque assim, o nosso cérebro ele é programado dessa forma. Por isso que toda vez que alguém te dá um brinde, coisa e tal, não pega, porque você vai querer fazer alguma coisa igual. É, é melhor dever dinheiro do que favor, né? Eu lembro Gratidão, né? Dever que gratidão. eu lembro que eu acho que isso parou, mas o pessoal ficava no aeroporto, na porta do mercado, eles pegavam revista que não é do mês, né? Poxa, nem tem mais revista, acho, né? Do jeito que era antigamente. Mas enfim, Né? ele te presenteava com uma revista e falava para vem cá, você não quer avaliar fazer uma assinatura e pedir o número do cartão e o cara, como ele tinha ganho aquela revista, ele dava o número do cartão. Aí você dava ali É, assim, ó, pronto. Começava a chegar todo ano aí você arrumava uma assinatura, que nem o sol. é, exatamente. Por quê? Por causa dessa predisposição de você querer retribuir algo que lhe foi dado, né? Então, respondendo a sua pergunta, essa postura de você sempre poder ajudar alguém. Não, bom demais. Leandro, eu vou compartilhar aqui com quem nos assiste o teu LinkedIn, né? Mostrar Claro. aqui se o pessoal. Deixa eu. Tô apanhando um pouco aqui. Adicionar o pau. Pronto. Ah, não, isso aqui. Então aqui, pessoal, tá o LinkedIn do Leandro. Se alguém quiser aí verificar aí as soluções que ele trabalha, como que ele tem feito aí. Esse é o perfil dele no LinkedIn, né? Tá ali com a Ronel. Vou agradecendo aqui muito, Leandro, a sua disposição aí por estar trazendo para a gente aí a sua história, a tua vivência, a tua perspectiva do que é o mundo das vendas técnicas, né? A nossa ideia aqui realmente é inspirar engenheiros que às vezes estão ali brigando numa camada da engenharia que está ali meio sangrenta, pô, e
tá tendo muita oportunidade aí para vendedor técnico. Eu vejo muitas empresas, muita oportunidade para o vendedor, que é esse cara que bota a cara a tapa, que se compromete com o cliente de resolver o problema, né? Que tem aí a idoneidade de ofertar o que realmente é possível ser entregue, né? Você vendeu, tem que entregar, né? E a sua história inspira a gente, a sua história inspira aí outras pessoas, né? Que possam aí ver que o caminho é possível, né? Desde que você tenha esse compromisso, suor, dedicação aí para fazer as coisas acontecerem. Então, eu quero muito agradecer você aí por fazer parte desse projeto, por ajudar a gente aí a trazer esse conhecimento aí para a turma. E gostaria que você trouxesse aí uma palavra final aí para a gente deixar, porque o assunto é bom, já deu quase uma hora aqui, né? Então, senão eu vou. Se eu ficar aqui, a gente vai prosseguindo até mais tarde aí, mas traz para a gente aí esse insight final aí para a turma refletir aí no que eles podem aproveitar de oportunidade aí. Eu acho que o que a gente tem que ter é a visão, né? Na hora que você tem a visão do que você quer, onde você quer chegar, e acredita firme naquilo, a coisa acontece, né? Então, como disse o mestre, tudo que vocês pedirem, crendo que já o receberam, vocês terão. Então, é isso, tem que ter a visão, tem que acreditar, a gente nunca vai estar pronto, é o processo que faz a coisa acontecer e não desistir, né? Sempre a coisa acaba acontecendo se você não desistir, de um jeito ou de outro. Perfeito. Bom demais, Leandro. Cara, mais uma vez, muito obrigado aí por trazer aí sua perspectiva, seus insights aí pra gente, tá? Esse é o projeto Engenharia de Negócios, tá? Que faz parte da jornada do engenheiro de negócios. Então, a nossa ideia aqui é trazer essa oportunidade aí para você que está buscando aí aprimorar o teu capital comercial, né? Melhorar a tua capacidade de ofertar soluções, né? De fazer vendas customizadas, vendas que não são ali de prateleira, né? E para você também ressignificar o que é problema. Problema é oportunidade. Né? Problema, enquanto tiver problema, estão precisando da gente. Então a gente tem que olhar isso. Em qualquer formação técnica, você vai estar na primeira prova, resolve o problema abaixo. Na última prova, acha a solução. Então não vai ser diferente depois que você for formado. Então tenha gosto, né, por resolver aí, que você vai ter essa grande oportunidade aí do mercado. Isso Leandro, mais aí. uma vez, então, muito obrigado aí. Boa noite, um abraço. Valeu demais aí, tudo de bom, gente. Boa noite aí. E qualquer coisa, mandem suas Valeu, considerações, mandem gente. Boa suas sorte dúvidas aí. aí. A gente Abração. vai trazendo para vocês. Abração aí, tudo de bom.